conheço pessoalmente, mas nós estamos interagindo muito mais hoje pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu acho que é válido, até sou a favor que tenha esse encontro até após as eleições, né, porque o processo continua. E eu sou de Campinas, nasci em Campinas, moro em Campinas, tenho 33 anos de idade, sou formado em Direito, especialista em Dependência Química pela Unifesp, sou idealizador de um movimento denominado Sou Feliz Sem Drogas, apadrinhado pelo Padre Haroldo Duran, que foi quem me deu esse despertar, idealizar um trabalho de prevenção às drogas. Sou voluntário de inúmeras instituições, como a Guardinha, os Patrulheiros e a própria instituição do Padre Haroldo. Tenho esse trabalho de prevenção às drogas devido a um problema com droga na família. Acredito que todo ser humano, todo brasileiro, ele acredita depois que acontece. Eu nunca imaginei um problema de droga na família. Quando eu falo droga aqui, eu não estou falando só drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína. Eu estou falando drogas lícitas também. Quando você desenvolve a dependência, todos sofrem. Não só o dependente químico, mas os codependentes, os familiares, todo mundo sofre. Então, tive essa ideia e sou candidato a vereador pelo Partido Progressista, com o número 11011. Mas nas drogas, com as crianças, com o adulto, com o velho? Nesses 7 anos de trabalho de prevenção às drogas, eu tenho observado que realmente ela não escolhe situação econômica, ela não escolhe religião, ela não escolhe raça, ela pega realmente qualquer um. Existe uma diferença muito grande no dependente mais favorecido e no dependente menos favorecido, que é a falta de oportunidade quando mesmo tem o desejo em parar de usar. O poder público hoje ele não oferece tratamento gratuito. É muito pouco. Para vocês terem uma ideia, Campinas tem 16 vagas gratuitas. Tem uma população de rua em torno de 700 pessoas. Pessoas que não nasceram na rua, se tornaram moradores de rua. 700, uma média, né, de 650 a 700 pessoas. É o último dado que a Secretaria de Assistência Social divulgou. E a maioria é dependente de álcool e crack, que são as duas drogas mais baratas no momento. Já o dependente mais favorecido, que eu costumo rotular de dependente VIP, ele tem condições de pagar a internação. É o caso do Fábio Assunção, da Vera Fischer, um empresário de sucesso. A empresa paga, né? A sociedade não enxerga como um drogado, como um dependente. Ele é internado, normalmente falam que ele está na Europa estudando. Tem toda essa diferença. Ele tem recaída, ele volta a ser internado. Ele não precisa roubar, normalmente, entrar para a criminalidade para sustentar o vício. Porque ele tem... A droga em si ela é prazerosa. A droga ela não é ruim, ela é boa. Ela dá prazer. O problema é que não existe políticas públicas, não existe prevenção. Então hoje a sociedade, né, quando nós falamos em qual o problema da cidade, qual o problema do país, o problema do município, o problema do país é o problema droga. Hoje os maiores atos de violência sexual, verbal, doméstica, violência física, é por consequência do uso e abuso de droga. Educação hoje, os maiores índices, né, de enfrentamento aluno-professor, evasão escolar, é consequência da droga. Acidente de trânsito, Campinas, por exemplo, de cada 10 acidentes que ocorrem no final de semana em Campinas, sexta, sábado, domingo, 8 é porque o motorista está sob efeito de algum tipo de droga, ou múltiplas drogas. Bebida e maconha, bebida e crack, bebida e cocaína, às vezes só cocaína. Múltiplas drogas, é o poliusuário, é aquele que usa mais de uma droga. Hoje o brasileiro ele perdeu aquela característica de ser usuário de um tipo de droga só. Hoje ele usa mais de uma. Na política que foca esse assunto, que automaticamente você vai estar abordando cultura, abordando educação, que são os fatores hoje de
de proteção que a sociedade precisa. Eu falei a primeira, a segunda, a universal, a seletiva, que é focada naquelas regiões onde o fator de risco sobressai. Então você vai lá e implanta fatores de proteção. Quais são os fatores de risco? O tráfico que está chamando o moleque de 15 anos para trabalhar de olheiro. R$500 por semana você vai ficar de olheiro. A polícia vem e se grita. Você aplica fator de proteção, você coloca cultura, educação, saúde dentro desse bairro, esporte. Esses são os fatores de proteção. Deixa fazer esse tipo de coisa? Deixa. Ele não é questão de deixar. Tem que implantar. Na hora que você implanta isso, é lógico que tem uns que vão para o tráfico, mas a maioria vai ter oportunidade de desenvolver, trabalhar o sistema nervoso central para a qualidade. É oportunidade, é o que eu falo. Ficou parado, faz besteira. É uma luta diária. Né? E só para finalizar, a prevenção indicada, que é focada para aquelas pessoas que já apresentam os sintomas da dependência química. Então essas pessoas precisam do quê? De tratamento. Certo? Que é um tratamento gratuito. Não é posto de saúde, não é CAPS. O CAPS ele ajuda. O CAPS é um centro psicossocial que existe no município. Tem o CAPS AD, que é voltado para autodrogas. Isso, para mim, é band-aid para fratura exposta. Certo? Não vai resolver o problema, porque a dependência é uma doença crônica. Ela tem que ser tratada todos os dias. Não é vagabundice, falta de vontade. A dependência é complicada. É uma doença crônica, incurável, progressiva, ela piora. É uma doença física, mental, espiritual, que te afasta de um ser superior. Certo? E, por ser incurável, eu comparo ela com uma diabetes. Ela tem controle. Um dependente sem estar nativa é a melhor pessoa do mundo, porque ele resgata dignidade, caráter, moral. Agora, aquele que está nativo, está usando. Você é interessante de passagem. Porém, tem mais 32 outras propostas. E como hoje você poderia fazer com que isso viesse a se tornar uma prioridade em 4 anos, sabendo que tem várias prioridades, sabendo que a próxima gestão, nós somos cientes disso aí, vai pegar Campinas totalmente quebrado. Como que hoje você, como vereador, teria uma postura de fazer valer esse teu assunto, que também é de suma importância? Durante 38 também tem outras coisas a realizar. Eu acho assim que uma andorinha, ela faz verão. Sou totalmente contrário de falar que não faz verão. Faz verão. Eu tenho essa proposta, essa bandeira, e acredito assim, que como vereador, diante de toda essa situação que vive o município, e tendo o problema da droga como ponto-chave, e as representações que eu entrei no Ministério Público, solicitando tratamento, solicitando tratamento gratuito, né, aos dependentes menos favorecidos, políticas públicas e tudo mais, que isso venha fortalecer. E o mais importante, caso eleito vereador, tem a questão da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação. Essas 3 secretarias têm recurso, têm dinheiro para estar sendo utilizado em políticas públicas. Tem dinheiro, muito dinheiro, tem dinheiro que volta. Tem dinheiro que volta. E o pior, aonde nós temos que brigar nem tanto com o município, lá em cima. E nós temos um programa contra o crack. O crack, hoje, a Cracolândia de Campinas, é no Terminal Central. Com a implosão da estação rodoviária, veio tudo para o camelódromo ali. E um dos pontos mais sensíveis que a gente tem reclamação, incrível que pareça, é a Casa da Cidadania. Porque à noite as igrejas vão lá, dão uma sopa, dão coberta e dão um colchão, independente. Então o pessoal já sabe que durante a noite tem o prato, a refeição do dia. Então quer dizer, e limpa aquele corredor do trem ali que vai até o São Fernando, por isso que o muro é diariamente arrebentado.
a prefeitura não vence de consertar o muro, porque eles arrebentam para pular e fazer aquela ferrovia até lá, um caminho para o crack. Então eu queria, só estou dando uma explicação porque eu participo e eu vejo os problemas que eu enfrento ali naquela região. Queria saber de você. O tratamento pode ser coercitivo ou não? Porque às vezes, pelo que eu vejo, às vezes tem que ser coercitivo, porque não adianta também a boa vontade, porta aberta. Eu sei que a filosofia é muito boa, tudo mais, mas na realidade nem sempre faz parte. E as cenas que a gente vê, se hoje tem um colchão, é resgatado o colchão no meio da rua, amanhã uma outra assistente social vai lá e dá outro colchão. Então é uma... Esperando alguém passar para dar um prato de comida. Se não passar, ele vai até o Bom Prato, até o R$1, ou até a Casa da Cidadania, tem todo esse assistencialismo, e pronto. E vai vivendo tranquilamente. Campinas é uma cidade ótima para o dependente químico. Porque não tem padrão de tratamento, não tem política pública. Para resolver isso, o que necessita? Um centro de tratamento gratuito. Uma fazenda de recuperação gratuita. Não é presídio, não é FEBEM. É tratamento. Essas pessoas precisam ser tratadas. Precisam ter o elo novamente com a família, a ligação. Buscar saber de onde são. Não é de Campinas, não de você é Mojimirim, Jundiaí. Volta para a sua cidade, para a assistência social, que vai te receber na rodoviária. E gasta o dinheiro do município de Mojimirim. Você é de Campinas? Vai para o centro de tratamento. Você é um dependente químico. Você precisa ser tratado. E reintegrar essa pessoa, mercado de trabalho, curso profissionalizante, quando tiver As pessoas ligadas a esse trabalho vão convencer esse fulano que ele tem que, quer dizer, isso que ele perguntou, de ser coercitivo, né? Como que funcionaria isso? São profissionais da assistência social, psicólogos, né, como nós sempre fizemos, vai em turma e parte para o convencimento. Talvez não aceite no primeiro momento, mas numa segunda, ele aceita. Agora, existe uma discussão muito grande da internação involuntária, aquela sem o consentimento do dependente. Tá? A força. A força, nossa, vai machucar, tira a liberdade. Mas nós estamos falando de crack. O país não tem padrão de tratamento, o país não tem políticas públicas. Ou seja, ele está colocando em risco a vida dele e está colocando em risco a vida da sociedade. A partir desse momento, tem que ter a internação involuntária. Internação involuntária não é choque, não é bater. Nelson, deixa eu interromper esse momento, porque de tudo isso me parece que existe um outro problema, me parece muito mais sério. O que você está dizendo é um ponto de vista, eu vou chamar assim de mais moderno a respeito do assunto, mas na grande maioria, na imensa maioria, vou arriscar dizer, o entendimento a respeito do drogado não é esse. Quando eu falo da imensa maioria, eu estou dizendo das pessoas que poderiam, vamos dizer, contribuir de uma forma positiva para uma nova maneira de encarar o assunto. Eu queria saber se você enxerga da mesma forma, não, e se enxergar da mesma forma, como é que se lida com isso? Porque me parece que a questão de dizer a respeito, falar a respeito do assunto, não basta falar com o drogado e nem com a família do drogado, nós temos que falar com toda a sociedade, porque a sociedade não entende essa linguagem. A sociedade, eu sinto muito, até onde eu conheço, a sociedade não entende. Está dentro da minha casa, eu consigo entender. Agora, passou o meu vizinho para frente, é outro problema. E o problema do meu vizinho não é um problema de saúde. A da minha casa é, o meu vizinho não é problema de saúde, isso é vergonhice. É falta de educação, é falta de berço, é falta do que for. Agora, e aí envolve essa questão do ser coercitivo, porque entendo do ponto de vista colocado agora, quer dizer, o sujeito que está o crack principalmente, ele perdeu completamente a vontade própria, efetivamente. Ele perdeu, eu conheço ele, sei como é, a vontade própria desaparece, é uma coisa pavorosa. Agora, entender que ser coercitivo não é prender e levar para uma prisão, e sim encaminhar com mais vigor ao tratamento, tem uma linha
tênue e complicadíssima de se vencer nesse meio caminho. Eu queria saber a sua impressão e como é que isso anda junto a quem pode auxiliar ou atrapalhar, né, o governo do Estado, né, que você acabou de citar agora essa questão, por exemplo, limpar o São Paulo, mas e bom, e agora vocês vão fazer o quê pelo espalhamento do coisa? Quer dizer, nós vamos empurrar, a velha história de empurrar a sujeira para baixo do tapete, de preferência o tapete do vizinho. Né? Não temos um padrão de tratamento, não temos políticas públicas e agora a sociedade começou a se preocupar. Então, o assunto está muito mais à tona, está muito mais sendo exaltado e todo mundo está se preocupando. E os profissionais na área de dependência química começaram a se manifestar e cobrar do governo uma atitude. Né? Essa da Cracolândia ficou claro e deixou bem explícito que o problema da droga é um problema de saúde pública, é um problema de polícia, que onde tem droga tem tráfico, e tráfico é repressão, é polícia. A partir do momento que ele é um usuário e está financiando o crime, né, na minha opinião, ele é um criminoso. A partir do momento que ele deixa de ser usuário e desenvolve a dependência, ele é um dependente, é um problema de saúde pública. E se ele é um dependente e não tem condições de manter o vício e rouba, ele volta a ser um criminoso, além de ser um portador de uma doença. Aí eu vejo que o poder público está acordando, está começando a acordar no sentido de debater, que é válido o debate, discutir e entender que a saída vai ser a internação involuntária no caso dos dependentes. Pela iniciativa popular ou no referendo, por exemplo, você é vereador amanhã, a gente pode, através disso, nesse movimento popular, fazer até com que os 5% da população da cidade, eu estou falando em município, e ajudar a tua causa. Se caso os outros 32 vereadores comecem se a gente achar que é legal o teu projeto, assim como de outros. Então, vamos supor, ela vota em você, ela vota no Magazine, outro valor, vamos supor que todos vocês entrem lá. E como nós conhecemos vocês, nós falamos, puxa, que legal, ele tem esse negócio. Nós aqui fora, eu pelo menos, você pode contar comigo, porque eu não vou parar com essa coisa. Eu não venho aqui para social, eu quero assistir minha novela, porque eu tenho direito também do besterol.com, né? Na minha hora do besterol.com, eu falo política, falo de coisa séria, tenho mãe velha, pai velho, então é uma hora que eu tenho para mim. Então eu estou aqui para não por você, pelos meus amigos, mas pela cidade que eu vi, o estado que ficou. Né? E é um desaforo para mim, uma tristeza para mim, ver Sorocaba progredindo, Jaguariúna progredindo. Se lá dá, aqui também dá. Principalmente Campinas, que recolhe um monte de dinheiro. Né? Então, eu acredito no povo, eu acredito na iniciativa popular, na petição pública, porque se não fosse isso, muita coisa não teria acontecido com uma ficha limpa. Está vigorando agora por uma iniciativa da polícia, todas as polícias e até mesmo a guarda, na fronteira Campinas, tentar defender pelo menos o nosso município. Fora desse país. Campinas não é muita coisa pelo ar também? É mais terrestre. Não, o aeroporto tem a Polícia Federal que acaba fazendo um trabalho forte. Somente aquelas cápsulas de cocaína, né, que são ingeridas no estômago. É isso que tomam lá. É poderoso, né? Você está permanentemente assediado por isso tudo, entendeu? Eu acho que mesmo dentro da municipalidade, não é possível que você consiga fazer políticas de forma a diminuir essa força que eles têm, que é onde traz para o Jorge, para o cara que eu vejo pouca ação nesse sentido. Eu acho que a polícia é uma coisa fundamental, eu acho que passa por aí, a pessoa não está fundamentalmente a força policial, mas eu queria entender um pouco desse seu trabalho. Como é que a gente pode estar atuando dentro do município? Fritar a fronteira é uma possibilidade.
internamente, Campinas é hoje um local com alguns centros de tráfico fortes aqui, existe uma Tem. Então, existe. existe. E existe porque tem usuário, tem consumidor. A partir do momento que você... Não, contrário. Diminui o usuário, não. Não, você sabe o contrário? Você tem que matar o traficante. Não, ninguém tem que Não, pensar. Nem jeito vai nenhum. fazer matar Se eu o dono montar da uma fábrica padaria, para ninguém se eu comprar montar uma mais. padaria aqui na esquina e ninguém comprar meu pão, eu É. fecho a padaria. Isso mesmo. Se eu montar uma biqueira aqui nessa esquina e ninguém comprar minha droga, eu fecho a biqueira. Ou seja, você trabalha a prevenção para que não nasce Vários do jeito que veio com... Porque foi Não, dos eu acho avessos, que- você sem Eu acho que não é questão de número, eu acho que de qualidade. Vocês estão preocupados, é isso que vale. Eu tenho essa mesma revolta de vocês com a política suja, bagunçada que ocorreu no município. Entro com essa necessidade porque eu já tenho um trabalho, né? Ampliar o trabalho que já vem realizando. Sei que é possível como vereador. E agradeço. E conto com o apoio de